Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, seus familiares, os meus amigos, minhas colegas de trabalho, os meus alunos. Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Essa história é a história de Ruth Rocha e é uma história que me diverte muito. Ela se chama Marcelo, Marmelo e Martelo. Marcelo era um menino que vivia fazendo perguntas para as pessoas. Por que a chuva cai? Por que o mar não derrama? Por que o cachorro tem 4 patas? Alguns respondiam, outros não respondiam. Outros simplesmente diziam, sei lá. E aí, ele cismou com o nome das coisas. Chegou para a mãe e perguntou: Mamãe, por que eu me chamo Marcelo e não Martelo? Ah, meu filho, porque esse é o nome que eu e o seu pai escolhemos para você. E martelo? Martelo é nome de ferramenta. Ah, tá. Mas e marmelo? Eu poderia me chamar Marmelo. Não, meu filho. Marmelo é nome de fruta, não é nome de gente. Mas o Marmelo poderia chamar Marcelo e eu poderia chamar Marmelo, não poderia? E por aí foi. Ele chegou para o pai e falou: Pai, por que mesa chama mesa? O pai disse: Sabe, meu filho, é porque essa palavra ela vem do latim. Hã? Latim? Latim para mim, pai, é língua de cachorro. E aí, o pai falou assim: Não, meu filho, latim é uma língua muito antiga. Aí ele falou assim: Eu acho que esse tal de latim coloca nome errado nas coisas. Cadeira poderia chamar parede, parede poderia chamar bacalhau. O pai já estava começando a ficar confuso. No dia seguinte, os dois estavam jogando futebol. E aí, Marcelo, de repente, parou. Pai, por que bola chama bola? Aí o pai: Meu filho, deve ser porque lembra alguma coisa redonda, não pode ser? É, pode ser. Mas e bolo? Bolo? Bolo nem sempre é redondo. Mamãe sempre está fazendo bolo quadrado. Esse tal de latim faz as coisas erradas mesmo. Olha só. Cadeira. Cadeira não tem nada a ver com cadeira. Cadeira poderia chamar sentador. E travesseiro poderia chamar cabeceiro. Uma coisa a ver com a outra. E aí, continuava. Na manhã seguinte, estavam à mesa do café. E aí Marcelo falou: Mamãe, me passe o mexedor? O que, meu filho? O mexedorzinho de café, mãe. Ah, já sei, meu filho, a colherinha. E virou-se para o pai e disse: Pai, me passe o suco de vaca. Hã? Suco de vaca? É, pai, o suco que está lá no suco de vaqueira. E o pai falou assim: Ah, meu filho, isso é leite. O pai, preocupado, resolveu conversar com o Marcelo. Meu filho, olha, a gente usa as mesmas palavras porque pode causar confusão. Já pensou se todas as pessoas resolvessem chamar as coisas de nome diferente? Que confusão não seria? E aí ele falou assim: Ah, pai, mas eu acho que esse latim, eu continuo pensando, esse latim põe o nome nas coisas erradas. Biriquitote chefra. Menino, deixe de bobagem, que coisa mais feia, disse o pai. E ele rapidamente disse: Tá vendo, pai? Você entendeu o que eu disse? Quem é que falou para o senhor que eu disse uma coisa feia? E aí o pai disse: Ah, menino, vai brincar que eu tenho outras coisas para fazer. E foi o Marcelo. E aí a mãe começou a ficar preocupada e chegou e disse para o pai: João, eu estou preocupada com esse menino. Quando as aulas retornarem, o que será dele? E o pai falou: Ah, Laura, calma, isso é coisa de criança, isso passa, isso é fase. E então estavam indo, mas Marcelo continua a falar na sua língua.
Quando chegava a visita, ele falava bom solário. E os pais ficavam até com vergonha. E então, outro dia, Marcelo disse assim: ô pai, sabe o que eu vi um dia desses? Foi um puxadeiro puxando uma carregadeira. E aí, de repente, ele fugiu e o possuidor ficou danado da vida. E o pai ficou, meu filho, meu filho. E continuava o Marcelo naquela sua língua. Todos que chegavam ele cumprimentava bom solário, bom lunário, quando queria se referir ao dia e à noite. Certa vez, a casinha do seu cachorro Godofredo, que ele não chamava mais de Godofredo, ele chamava ele de Latildo, pegou fogo. E ele chegou todo apavorado perto da mãe e do pai. Pai, mãe, acudam! Olhem só, a moradeira do Latildo embrasou. Está uma branqueira só. Que, meu filho, o que você está dizendo? Dizia o pai e a mãe aflitos porque não entendia. A moradeira do Latildo embrasou. Está uma branqueira só. Quando eles chegaram a perceber o que estava acontecendo, a casinha do Latildo já tinha se destruído toda pelo fogo e o Latildo grunhia, triste, triste. E aí a mãe olhou para o filho e disse: olha, filho, não fique triste. Nós vamos fazer uma outra moradeira para ele, com uma entradeira branquinha e um cobridor vermelho. Os pais começaram a falar a mesma língua com ele e não tinham dificuldade de entendê-lo. E aí Marcelo ficou feliz. A mãe lhe disse não importar mais com o que os outros falassem e ficou fácil deles se entenderem e conversarem.